Nós vamos iniciar aqui então o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. E nós estamos no capítulo 24, um novo capítulo hoje, que é a Identidade dos Espíritos. Nós vamos falar sobre as provas possíveis, né? O item 255, que é um novo capítulo para nós, né? Antes de começarmos a fazer esse estudo, eu queria fazer a leitura de um artigo interessante que fala de um livro, né, para a gente divulgar aqui uma obra interessante, que ela já é um pouco antiga, né, tem ali para os seus 3, 4 anos de publicação, e ela é muito pouco conhecida, né, embora ela não seja espírita, ela é uma obra que vale a pena nós conhecermos, né, é um livro, um artigo que trata do livro intitulado 30 anos entre os mortos. Aliás, tem muito livro bom, que a gente está tão habituado a ficar preso nos romances, preso nos mesmos autores, nos mesmos espíritos, e tem tanta coisa boa por aí para a gente estudar que a gente nem sabe, né? Então, uma das minhas grandes aquisições que eu tive foi o livro Ana Prado, A Mulher que Falava com os Mortos, que é um livro biográfico, falava sobre ela. Também tem o livro Os Militares no Além, que é um livro muito legal, né, que eu acabei ganhando do nosso amigo Landão. E agora tem esse outro livro, que eu já estou cobiçando ele aqui também. Então eu vou ler para vocês o artigo, a gente divide junto aqui esses novos conhecimentos. Ele é chamado então, né, o título do artigo, o Dr. Wickland e o Diálogo com os Mortos. O Dr. Carl Wickland era médico respeitável. Destacava-se tanto na prática da clínica quanto da pesquisa médica. Era extremamente bem sucedido. Possuía um casamento sólido com Anna Wickland e uma família feliz. Estava completamente voltado para suas ocupações, que lhe absorviam grande parte do tempo escasso, sem nenhum interesse por questões metafísicas. Seguia uma existência rotineira, inteiramente normal, até que o inusitado aconteceu. Anna Wickland, sua esposa, desenvolveu a mediunidade de uma hora para outra, despertando o interesse do marido e mudando para sempre o rumo de sua vida. Certo dia, ao regressar do trabalho, após trabalhar quase o dia inteiro em um cadáver, para efeito de estudos, encontrou sua esposa com um aspecto diferente. Ela lhe perguntou algo brusca: quem lhe dá o direito de cortar outra pessoa? O Dr. Wickland achou graça e respondeu: mas Ana, faz parte do meu trabalho. Você sabe muito bem. Ademais, é um corpo de um indigente que foi recolhido morto numa sarjeta. Sua esposa, com aspecto sombrio, bradou: morto coisa nenhuma. Estou bem vivo aqui, pedindo-lhe satisfação. Sobressaltado, o médico disse: como? O que está acontecendo? Pare de brincar, mulher. Mulher? Redarguiu a esposa. Eu sou homem. O senhor não tem o direito de cortar ninguém, insistiu irritado. Sua esposa declinou um nome masculino, que dizia ser o seu, e uma idade diferente. Falou coisas que não tinham nada a ver com sua vida, comportando-se como se não fosse ela mesma. O Dr. Wickland demorou para entender o que estava acontecendo. Percebeu que, de uma forma inexplicada para ele, o espírito a quem pertencera ao corpo em que ele estivera trabalhando ao longo de todo o dia estava ali, na sua frente, conversando com ele através de sua esposa. Um tanto confuso e assustado ante o episódio, para ele surpreendente, passou a dialogar com o espírito, que não tinha consciência de que estava morto, acabando por esclarecê-lo acerca da nova realidade em que se encontrava, realidade essa que nem mesmo ele até então suspeitava. O espírito, assim, após longo e cansativo diálogo, afastou-se do corpo de Ana, que, ao tornar a si, não lembrava de nada do que havia passado. Esse diálogo tem efeito transformador na vida do Dr. Carl Wickland e também na de sua esposa. Com o tempo, aprenderam a lidar melhor com a mediunidade. Centenas de espíritos passaram a se manifestar através da senhora Anna Wickland e seu esposo os ouvia pacientemente. Interrogava, conversava horas e horas com eles, observava tudo com muita meticulosidade, analisava. Foram mais de 30 anos conversando de forma desataviada e regular com os impropriamente chamados mortos. Entre 1918 e 1924, passou a estenografar as comunicações que lhe eram sempre psicofônicas, isto é, faladas, reunindo farto e extenso conjunto de materiais que constituem um verdadeiro monumento que evidencia o prosseguimento da vida após a morte. Estenografia é a taquigrafia hoje, né, que é utilizada. Então ele passou então, já que não tinha gravador fácil naquela época, ele passou então
a fazer a taquigrafia daquelas comunicações e depois publicar, fazendo ali as suas transcrições. Todo esse material foi coligido e examinado com minúcia dentro do método científico. Esse trabalho resultou em uma obra impressionante intitulada 30 anos entre os mortos, contendo o relato das experiências com os espíritos, a transcrição de inúmeros diálogos, a exposição e análise dos fatos, observações e comentários pessoais. O Dr. Wickland constatou que a maioria dos espíritos que se manifestavam através da mediunidade de sua esposa achavam-se em estado de perturbação, muitos nem sabendo que estavam mortos. Nesse estado, na maioria das vezes, permaneciam em seus antigos lares, juntos aos familiares, exercendo uma influência negativa sobre eles, prejudicando-os das mais diversas formas, de um simples incômodo até a loucura completa. Conversando com os mortos, esclareceu-os, o Dr. Wickland realizava uma espécie de terapia que ajudava, e muito, os espíritos a se auto-encontrarem, compreendendo a nova situação em que se achavam. Dessa forma, eles se afastavam do antigo lar e dos familiares, deixando de causar tantos problemas, mesmo sem querer. Incansáveis, o Dr. Wickland e sua esposa prestaram um concurso inestimável, socorrendo e consolando centenas de espíritos desequilibrados que vinham procurá-los ou eram conduzidos até eles, estendendo um auxílio que se desdobrava entre as duas dimensões da vida, a espiritual e a material, na exata medida em que os mortos, uma vez esclarecidos, deixavam de perseguir e prejudicar os vivos. O Dr. Wickland e sua esposa jamais ouviram falar de espiritismo. No entanto, mediante os eventos e as ocorrências que protagonizaram, chegaram por conta própria às mesmas conclusões no primeiro quartel do século XX a que Allan Kardec chegara no início da segunda metade do século XIX. Isto prova que a mediunidade é uma faculdade natural, que todos a possuem, podendo manifestar-se de forma mais patente em qualquer pessoa, independente de suas crenças e convicções, e prova também que a comunicação com os espíritos é universal, porque decorre do próprio fato de os espíritos existirem e poderem atuar de forma perceptível ou não sobre qualquer um de nós. Mesmo sem querer, o Dr. Wickland depreendeu de suas experiências mediúnicas uma série de princípios que estão em perfeita sintonia com a doutrina espírita. Lembrando que todas elas contrariavam as suas convicções de cientista cético, fora, todavia, convencido pela veracidade lógica dos fatos, a ponto de não restar em si mais nenhuma dúvida quanto à existência da alma, a sobrevivência depois da morte, a possibilidade de se comunicar com os mortos, o mundo espiritual e suas múltiplas dimensões, a realidade específica de cada ser ao despertar do outro lado da vida, a perturbação de alguns espíritos, que alguns espíritos experimentam depois da morte e que está relacionada à sua ignorância espiritual e principalmente à sua conduta na Terra. Também a interferência negativa que os espíritos podem exercer, causando até neuroses, psicoses, loucura. O diálogo fraterno que pode manter os espíritos, objetivando o seu esclarecimento. Apenas em um ponto a posição do Dr. Wickland destoa do espiritismo, que é a reencarnação. Para ele, a reencarnação não é possível e nem necessária. Interrogou o grande número de espíritos a respeito dessa questão, que manifestaram completa ignorância sobre ela. Do fato dos espíritos com os quais se comunicava não compreenderem a reencarnação e até negá-la, o Dr. Wickland, não examinando a questão com atenção devida, simplesmente concluiu pela negativa. O que o Dr. Wickland não ponderou é que a maioria dos espíritos com os quais dialogava estavam num estado de confusão e perturbação mental, muitas vezes, como já afirmado acima, desconhecendo a própria condição de estarem mortos. Ora, se não se davam conta de que estavam mortos, que dirá da reencarnação, cujos mecanismos certamente eram por eles ainda ignorados. Entretanto, o fato de o Dr. Wickland não confirmar a reencarnação nada tira o mérito do seu imenso e fabuloso trabalho. 30 anos entre os mortos é uma obra que mostra como é possível uma mente livre de preconceitos penetrar nos mais obscuros enigmas da existência. Enquanto os muitos cientistas de seu tempo, e também do nosso, limitavam-se em negar a própria ocorrência do fenômeno, o Dr. Wickland, ao defrontá-lo, examinou-o sem ideias preconcebidas,
convencendo-se da sua realidade. Hoje, as evidências em prol da imortalidade e da comunicabilidade dos espíritos multiplicam-se progressivamente, não sendo mais possível sustentar posições sistemáticas e dogmáticas que eles são contrárias. Alguém já disse que contra fatos não há argumentos. Só para a gente lembrar aqui, o Dr. Wickland, deixa eu pegar aqui direitinho, só para confirmar aqui o local onde ele nasceu, onde ele vivia. Ele era um médico, só um instantinho, que nasceu, deixa eu ver aqui onde ele viveu. Na Suécia, tá aqui, ó, na Norrland Province, Suéden. Então ele era sueco e teve esse contato. E o Mahal colocou uma coisa interessante, né, que realmente de acordo com a condição em que o espírito se encontra. Por exemplo, se nós fizermos uma entrevista com espíritos que estão desencarnados na Itália, normalmente a resposta que eles darão a respeito de sua condição vai ser diretamente ligada à crença que eles abraçaram. A Itália é um país praticamente em sua totalidade católico, tirando a Juliana, que é espírita. O resto é católico, né? E também tem a Ana, tem também a Sandra, que são ali espíritas, são as detentoras do estandarte espírita nas terras italianas. Então, entrevistando os espíritos que desencarnaram naquele local, é muito natural que eles vão falar exatamente sobre santos, sobre anjos, céu, inferno, purgatório. A mesma coisa, Mahal, que você colocou, na Suécia, por exemplo, nós temos ali espíritos que são vinculados ou ao protestantismo ou ao catolicismo. Embora no passado, né, na mitologia nórdica, muitos ali, né, ainda têm aquela ideia do paganismo relacionado com as igrejas tradicionais. E quando se entrevista uma população de um determinado ambiente que alimenta determinada cultura e determinada crença, eles vão falar exatamente sobre isso. Então aqui no Brasil é a mesma coisa, né? A gente fala assim, mas o Brasil é o país mais católico, mais espírita que existe no planeta. De fato é. Só que segundo as estatísticas, nós temos 5 milhões de espíritas num universo de quase 200 milhões de pessoas. Separados ali na sua maioria de católicos e protestantes. Então se nós evocamos um espírito, ou se ele se manifesta espontaneamente, ele vai tratar exatamente dessa questão. Ele vai falar daquilo que ele acredita. Então a gente vê como é interessante. Então esse livro é um livro que foi publicado, né, nesse primeiro quarto do século XX, ali até de 1900 até 1920, 1930 mais ou menos. 30 anos de pesquisa desse médico. Então para quem não conhece essa obra, vale a pena conhecer então. Tá? 30 anos entre os mortos, Dr. Carl Wickland, para o nosso deleite aqui, mais um trabalho bacana. Que é sempre muito bom, porque muitas vezes a gente fica preso aos conceitos que são trazidos por obras que são publicadas dentro do Espiritismo, e a gente não expande a nossa visão conhecendo outras obras, como é o caso, por exemplo, de Cesare Lombroso, Gabriel Delane e outros autores daquele passado, e também de agora, que nós temos ali publicações das mais variadas, né, para ilustrar um pouco mais esse nosso lado investigativo da doutrina espírita. É muito interessante. Então, para quem quiser se presentear, quem quiser presentear alguém, então está aí uma obra bem interessante de se adquirir. Bom, vamos lá então. Nós vamos entrar no capítulo 24, como eu comentei com vocês, a identidade dos espíritos. Esse capítulo ele é dividido em 3 partes. Bom dia, pessoal que chegou. Dividido em 3 partes, as provas possíveis de identidade, como distinguir os espíritos bons e maus, perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Então a gente vai entrar aqui, vou tentar fazer hoje, né, ainda hoje, as provas possíveis, lembrando sempre que essa questão da identidade, ela traz para nós 2 aspectos interessantes, principalmente dentro da nossa realidade hoje. Porque as comunicações com os espíritos, de um modo geral, pelo menos aqueles espíritos que interessam, né, quando são evocados de um modo particular, são os casos das psicografias, principalmente, ou psicofonias, com espíritos familiares. Então, se por acaso eu quero conversar com um espírito que é um conhecido meu, eu tenho que ter certeza de que é com ele que eu estou falando. Se por acaso um familiar meu, um tio, um avô, uma avó, qualquer familiar assim que já desencarnou, e eu estou tentando conversar com ele, eu tenho que saber que se realmente é ele com quem eu falo.
para que ele possa me dar informações precisas. Por outro lado, nós temos espíritos que se manifestam de uma forma espontânea e eles podem então se identificar de uma forma ou de outra. Mas nesse caso não importa para nós o nome que eles possuem, o que importa é o conteúdo que eles apresentam. E quando a gente fala sobre essa questão de conversarmos com um espírito, conversarmos com uma personalidade que nós não conhecemos, ele vai se apresentar do modo como ele acha mais conveniente, apresentando a sua verdade, se houver nele esse sentido de sinceridade, de seriedade com o trabalho, ou então ele vai se apresentar com um nome fictício para poder se aproveitar da situação para se divertir. Para a gente poder tirar um pouco, fortalecer um pouco mais essa nossa ideia, vamos descartar, a princípio, a ideia do mundo espiritual e do mundo material. Nós vamos falar de um relacionamento entre pessoas. E para fazer isso de um modo muito mais fácil, imaginemos que nós estamos numa rede social, como por exemplo o Facebook, que é o mais popular atualmente, e eu crio então ali um perfil. E eu coloco uma foto, eu faço uma descrição, uma pequena descrição a meu respeito, e eu começo então a conversar com as pessoas. Então, a princípio, até que prove o contrário, eu vou acreditar que aquilo que ele está colocando, né, não teve ontem as ilusões, ontem eu estava com um probleminha, não consegui chegar aqui para fazer o estudo. Tá? Então eu vou apresentar os meus argumentos e vou então conquistar ou vou afastar as pessoas de acordo com aquilo que eu ofereço. Lembrando que, por exemplo, eu posso fazer uma crítica de uma situação política, posso fazer um comentário sobre alguma coisa que passa na televisão, eu posso dar opinião a respeito das pessoas. Então, na verdade, vocês vão formando uma ideia da minha personalidade de acordo com aquilo que eu vou apresentando para vocês. De imediato, eu apresento uma única, no primeiro dia, eu apresento ali algumas ideias. Então vocês vão observar, mas vão ficar de imediato ali esperando para ver o que vai se desenrolar a partir dali. Será que é isso mesmo? Será que ele está falando a verdade? Será que por acaso ele deu um deslize e depois ele vai melhorar? Então eu fico assim no estado de observação. E as pessoas vão me aceitando ou não de acordo com a afinidade de ideias. Então essa mesma realidade que acontece numa rede social, onde ninguém me conhece fisicamente, ninguém me conhece pessoalmente, e começa a se comunicar comigo através do perfil que eu apresento, e de imediato nós sabemos que desperta uma certa confiança. Aqui no Pautalk foi a mesma coisa, nós estamos juntos aqui há muitos anos, né? Pelo menos a maioria de nós aqui. Então nesses anos que nós estamos aqui juntos, nós já conseguimos nos conhecer, já conseguimos conversar, já trocamos algumas ideias, cada um já conhece um pouco do perfil, né, de cada um. Então nós já sabemos quem é quem pela frequência, pelo hábito. Mas de imediato, se eu abro uma sala qualquer, e aí convido as pessoas para entrarem, todo mundo vai entrar meio ressabiado. Aquela história assim, vamos ver o que vai acontecer. Se nós temos essa mesma preocupação com relação às nossas relações sociais, principalmente nesse ambiente virtual, onde nós não temos o contato físico, apesar de que o contato físico também é assim. Você vai numa festa, num evento, aí você conhece uma pessoa, você começa a conversar com ela assim, com aquela expectativa de conhecê-la cada vez mais, principalmente se for uma pessoa interessante. E eu não falo interessante no sentido de envolvimento afetivo. Pode ser interessante pelo tipo de ideia, interessante pelo trabalho que ela tem, interessante pelas suas convicções, qualquer tipo de interesse que desperte. Então a gente vai dando corda e trocando ideias para poder conhecer aquela pessoa. Então não é de imediato que a gente vai simplesmente se jogar aos pés dela e dizer você é o máximo, eu nunca te vi, mas tenho certeza que você é isso. A gente não faz isso na nossa vida pessoal. Esse mesmo cuidado, esse mesmo receio, essa mesma paciência que nós temos que ter para poder conhecer as pessoas, acontece também com relação ao mundo espiritual. Numa comunicação, um espírito se manifesta, ele se apresenta através de uma psicografia ou através de uma psicofonia, e aí então ele começa a dizer aquilo que ele pensa, a dar as suas orientações. Só que tem um detalhe interessante, nós, encarnados, temos uma fraqueza que infelizmente sempre nos machuca, que é exatamente essa nossa tendência ao misticismo. Tudo aquilo que é sobrenatural nos provoca, de certa forma, um tipo de impressão. Se eu estou assistindo a um filme e esse filme fala sobre o sobrenatural, uma novela que tem um evento sobrenatural, uma reportagem que fala sobre o sobrenatural, nós de imediato paramos para assistir. Qualquer pessoa é assim. Nós temos essa tendência. Se eu não assisto, com certeza eu tenho medo. Então a gente vai pensar nos milagres, vai pensar nas manifestações
sobrenaturais e coisa e tal. Então nós somos impressionáveis, essa é a nossa fraqueza. E pelo fato de sermos impressionáveis, os espíritos se utilizam desse recurso com muita tranquilidade para nos provocar, para nos chamar cada vez mais a atenção. Então, se por acaso eu vou numa reunião mediúnica, ou dentro da minha casa acontece um fenômeno, e aí o espírito se manifesta, eu vou dar a ele um crédito, pelo fato dele ser um espírito, de ser desencarnado, pelo fato dele se manifestar através de um fenômeno, eu vou dar a ele um crédito que eu não daria numa relação normal, naquela reunião social, naquela rede social. Eu sempre desconfio das pessoas de imediato, né? A gente sempre dá aquele crédito, todo mundo é bom, até que se prove o contrário. Mas a gente sempre fica com o pé atrás, esperando o desenrolar da coisa para conhecer as pessoas. Tem muita gente que a gente convive durante anos e não conhece ela integralmente. Mas quando chega um espírito e traz uma assinatura, as pessoas de imediato dizem, foi fulano que escreveu. Você tem certeza que foi ele? Só porque ele falou bonito para você e disse o nome dele, você acredita? Então esse mesmo cuidado também deve ser dispensado junto às reuniões mediúnicas, junto às comunicações. E é isso que Kardec chama a atenção aqui nesse texto. Os cuidados que nós temos que ter para poder identificarmos o espírito quando for necessário. Porque muitas vezes não importa qual a identidade que ele tem. E ele vai falar sobre isso. Vamos então ao texto aqui, que é bem interessante, que vai ilustrar muito mais do que a gente ficar agora trazendo aqui alguns exemplos. O item número 255. Provas possíveis. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Porque os espíritos, de fato, não trazem nenhum documento de identificação, e sabe-se com que facilidade alguns deles usam nomes emprestados. Esta é, portanto, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades da prática espírita. Mas em muitos casos a questão da identidade absoluta é secundária e desprovida da importância real. A mais difícil de se constatar é a identidade de personagens antigas, que muitas vezes se torna mesmo impossível, reduzindo-se a uma possibilidade de apreciação puramente intelectual. O que Kardec coloca é: se por acaso nós fazemos uma reunião mediúnica, e aí se manifesta, por exemplo, me veio aqui a imagem, não sei porquê, mas de Lampião. De repente ele se manifesta numa reunião e se identifica com aquele nome. Então, quer dizer, como é que nós vamos comprovar que de fato é Lampião se ninguém conviveu com ele? Se ninguém sabe como é a sua personalidade? O que a gente conhece são relatos históricos, e aquilo que apareceu na televisão de uma minissérie, de uma reportagem, mas ninguém sabe realmente quem ele é. A gente não sabe quais são as expressões que ele usava, a gente não sabe qual era a intensidade das suas palavras, a gente não sabe quais eram os valores que ele alimentava. O que a gente sabe são as suas realizações. Então, se aparece um espírito desse tipo, nós não temos como comprovar, a não ser avaliando o conteúdo daquilo que ele fala. Conforme o tempo for passando, se ele trouxer relatos que forem se comprovando, falando sobre nomes, falando sobre locais, aí a gente vai juntando aquele quebra-cabeça para poder formar a personalidade de Lampião. Agora, ao contrário, se por acaso hoje aparece um espírito como, me veio outra imagem na cabeça agora, Cazuza, e o Cazuza começa a se manifestar, nós conhecemos o Cazuza por aquilo que aparece nos documentários, através das suas músicas, dos seus shows, que é uma personalidade contemporânea nossa. Então, se ele se manifesta, a gente de imediato já começa a avaliar como ele falava. Que, aliás, é um detalhe interessante, né? Nós tivemos casos, né, de psicofonia ou de música mediúnica, através do médium, por exemplo, o Irineu Gasparetto, que faz algumas apresentações em casas espíritas, em programas de televisão, trazendo o Cazuza e outras personalidades através da música. Então, no caso do Cazuza, ele não fala sobre ele, mas ele se apresenta trazendo uma música e depois vai embora. Mas a gente pode perceber que o tipo de música, a forma como ele canta, a gente começa assim, pelo menos a ter indícios, não é uma evidência. Evidência, como a gente fala, evidência é aquilo que é evidente, é aquilo que prova. Agora, um indício é aquilo que traz para nós uma suspeita de que aquilo é um fato.
Então, no caso do Cazuza, fica fácil da gente identificar pelo fato de nós o conhecermos, mas uma personalidade antiga já não podemos mais. Vamos supor que se manifeste numa reunião mediúnica um espírito que se identifica como Getúlio Vargas, ex-presidente do Brasil, que desencarnou lá para a década de 40, se eu não me engano, 40 ou 50, quando ele cometeu o suicídio, e ele pega e se manifesta numa reunião. Como é que nós podemos comprovar que de fato é ele, se ninguém conviveu com ele? Essa é uma dificuldade que Kardec coloca. E quando ele fala personagens antigas, Kardec, por exemplo, teve contato com Platão, teve contato com Sócrates, com Erasto, que são espíritos que viveram milênios antes dele, 2 milênios antes dele, 2.000 anos, um pouco mais de 2.000 anos. Então, quer dizer, nós estamos falando aqui de um espírito que viveu algumas décadas antes de nós. E Kardec que conseguiu fazer com que espíritos de muito mais tempo se comunicassem. Como é possível identificar esse espírito se ninguém o conhecia? Não temos nem imagem desse espírito, já que não havia fotografia naquela época. Nós podemos até encontrar um busto feito de mármore e coisa e tal, né, torcendo para que o artista seja bem talentoso para manter a fidelidade da imagem real na pedra, né? Mas mesmo assim é difícil. Então é isso que Kardec coloca aqui, essa dificuldade de espírito que chega e traz o nome antigo, uma personalidade antiga. E continua. Julgamos os espíritos, como os homens, pela linguagem. Se um espírito se apresenta, por exemplo, com o nome de Fénelon, dizendo trivialidades e puerilidades, é evidente que não pode ser ele. Só para a gente poder lembrar, Fénelon, o nome dele era François Sirignat de Lamotte, que ele foi um teólogo, né, foi da Igreja Católica, e ele trabalhou bastante pela difusão do catolicismo. Ele nasceu em 1651, no século XVII, e desencarnou no século XVIII. E depois ele veio participar da codificação, trazendo algumas orientações. Então Fénelon, como Kardec coloca, era alguém muito apreciado naquela época na França. Era alguém que tinha grande conhecimento teológico, grande conhecimento filosófico, uma pessoa que tentou revolucionar a igreja, contestando muito das suas bases. Então, quando o Fénelon se manifesta, ele é um espírito que nós podemos colocar assim, vamos colocar um espírito como Castro Alves aqui no Brasil, que foi um espírito de grande renome, não só na literatura, mas também na luta de direitos sociais aqui no Brasil. Então, fala assim, olha, os Castro Alves, um Castro Alves para poder se manifestar, a gente só pode esperar dele o máximo de cultura, o máximo de conhecimento e de profundidade nas suas ideias. Mas se vem um espírito contando piada, dizendo que era Castro Alves, a gente vai dizer, não é possível, né? A mesma coisa, então, a gente pode comparar Fénelon com Castro Alves, dentro de cada um nas suas proporções. Marral colocou, não há como provar a identidade de nenhum desses espíritos que se comunicam. Impossível, a não ser pelo conteúdo de suas ideias. Continuando aqui para nós. Tá. Mas se as coisas que diz, no caso aqui o espírito Fénelon, são dignas do caráter de Fénelon e não o contradizem, temos uma prova, se não material, pelo menos de grande possibilidade moral de que seja ele. É sobretudo nesses casos que a identidade real se torna uma questão secundária. Desde que o espírito só diz coisas boas, pouco importa o nome que ele esteja usando. Isso acontece também quando a gente fala sobre comunicações e sobre personalidades que se manifestam nesses fenômenos. Nós lembramos que nós não falamos apenas também de centros espíritas. Nós temos dentro das igrejas manifestações mediúnicas que são chamadas de milagres, são chamados de manifestações divinas ou demoníacas, seja lá como for, e ali os espíritos usam nome. Como pessoas, por exemplo, eu vi ali Nossa Senhora aparecendo em cima de um arbusto. Pode ser Nossa Senhora? Pode ser Maria se manifestando? Pode. Mas qual é a probabilidade dela aparecer, por exemplo, para uma pessoa comum, sem que tenha um grande propósito? É uma probabilidade muito pequena. Então, dessa forma, nós temos ali espíritos que muitas vezes podem tomar esse nome tendo um bom objetivo, que é o que Kardec vai falar aqui daqui a pouco. Então, nesse caso, se nós não temos ali, se a nossa proposta não é conversar com o espírito particular da nossa relação, mas apenas absorver os ensinamentos que um espírito vai transmitir, pouco importa o nome dele.
Tanto que nós temos muitas comunicações de espíritos que se comunicam, um espírito amigo, um espírito protetor. Eles se recusam a trazer os seus nomes para evitar que nós nos impressionemos, para evitar que o nome provoque muito mais efeito do que a mensagem. Tanto é assim que quando nós estamos numa reunião mediúnica, aí vem um espírito, se manifesta e fica durante 5 minutos psicografando. E 5 minutos de psicografia é muita coisa. Dá para preencher ele pelo menos umas 30 páginas. Se o espírito for devagar, porque se ele for rápido vai para umas 50. Então ele fica escrevendo, todo mundo lê aquela mensagem, todo mundo fica comovido, aí ele assina embaixo com o nome conhecido. Quando a reunião acaba, todo mundo vai dizer assim, nós recebemos uma mensagem do fulano. Ninguém vai dizer assim, nós recebemos uma mensagem que fala do amor, que fala da verdade, que fala da sinceridade. A primeira coisa que a gente vai colocar é dar aquela carteirada trazendo o nome do espírito. E se o médium for um pouco vaidoso, ele vai dizer assim, eu recebi fulano, a comunicação de fulano. Então por isso que muitas vezes para nós, que somos impressionáveis, nós damos muito mais valores para as formas, para a identidade, do que pelo conteúdo. E os espíritos, aqueles que são mais sábios, sabem disso. E Kardec, por exemplo, de todas as mensagens que ele recebeu, e que ele ajudou formulando, por exemplo, o livro dos médiuns, ou formulando o livro dos espíritos, né? Ou mesmo o livro do Céu e Inferno, que é onde nós temos ali mais comunicações com identificação, o objetivo era exatamente ali se identificar para mostrar a veracidade daquilo que ele fazia, e estava ali num trabalho de pesquisa, num trabalho de elaboração de uma filosofia. Não era simplesmente uma comunicação espontânea, de curiosidade, ou de pesquisa, sem nenhum tipo de objetivo. Naquele documentário que eu falei para vocês, que nós assistimos recentemente, o Contestado, Restos Mortais, nós tivemos ali muitas comunicações, alguns espíritos se identificaram. Que era fulano, que era Beltrano e tudo mais. Outros simplesmente trouxeram a sua mensagem e depois foram embora. Porque o que valia na verdade era o seu conteúdo. Não importa se era João, se era Maria, se era Pedro, se era Antônia, não importa. Agora para outros sim, no caso do líder, por exemplo, daquela rebelião, que era daquela revolta, que era um líder religioso, ele se manifestou e se identificou. E as suas palavras, pelo que nós conseguimos ouvir naquele documentário, tinham a ver com o pensamento do líder daquela época. Então foi alguma coisa que aconteceu praticamente há mais de um século, ou há praticamente um século, e mesmo assim nós conseguimos encontrar coerência naquilo que o Espírito falava, na forma como ele se manifestava e no conteúdo que ele apresentava de acordo com a realidade que ele vivia anteriormente. Então nós vemos assim como é interessante fazer esse estudo, essa análise das comunicações. E continua aqui Kardec. Bom dia, pessoal que chegou. Então aqui, né, sobretudo nesses casos que a identidade real se torna uma questão secundária, desde que o espírito só diz coisas boas, pouco importa o nome que esteja usando. Então nessas comunicações que trazem para nós um conteúdo filosófico para o nosso aprendizado, para o nosso esclarecimento. Então isso não faz diferença quem está assinando. Há sem dúvida a objeção de que um espírito que tomasse nome suposto, mesmo que só para o bem, não deixaria de cometer uma fraude, e por isso não poderia ser bom. É nesse ponto que surgem questões delicadas, difíceis de se compreender e que vamos tentar resolver. Aqui se fala, por exemplo, de um espírito que utiliza o nome de uma personalidade, fala em nome dessa personalidade com a melhor boa vontade, mas se de repente ele comete uma gafe, se por acaso ele comete algum deslize, todo o conteúdo do trabalho que ele apresentou vai por água abaixo. Então o que Kardec coloca é que sim, é possível que algumas vezes um espírito se manifeste com o nome de outro. Basta a gente lembrar, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes. Ele se manifesta em centros espíritas, ele se manifesta em centros de Umbanda, ele se manifesta em centros ecumênicos. Ele presta serviço, por exemplo, dentro da medicina espiritual, na Legião da Boa Vontade. Ele tem uma equipe de trabalhadores que trabalham com ele dentro daquela instituição, que usa a mediunidade como um trabalho de cura. Ele já se manifestou, por exemplo, nós já vimos esse texto, trazido por Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, que ele se manifesta como sendo um preto velho numa casa espírita, num centro de Umbanda. E sem falar nas tantas e tantas comunicações que ele traz. O que nós conhecemos é somente através do Divaldo Franco,
quando o Dr. Bezerra já apareceu, né, tem muitos vídeos no YouTube, por exemplo, em que o Dr. Bezerra de Menezes se manifesta em congressos, se manifesta em seminários, e é sempre através do Divaldo Franco. Mas nós já assistimos também, se vocês pesquisarem, Bezerra de Menezes psicofonia no YouTube, vocês vão encontrar um outro médium que através do qual o Dr. Bezerra de Menezes também se manifesta. Pelo menos é o que demonstra o vídeo. Agora, será que é ele? Será que é ele em todas as circunstâncias? Será que é ele que está presente em todas as comunicações? Será que não é possível que um espírito enviado por ele não poderia se manifestar nessa reunião? Kardec diz que sim, é possível isso acontecer. E esse é um trabalho que os espíritos realmente fazem, principalmente quando são espíritos do mesmo nível. Um espírito elevado se manifesta representando outro espírito elevado com o seu próprio nome, com o nome daquele, né, que o representa, no caso. Só que se esse espírito, não sendo sábio, comete um deslize, tudo aquilo que ele falou então cai na descrença, cai na incredulidade. Vamos em frente. 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintas de sua personalidade desaparecem, de certa maneira, na uniformidade da perfeição, mas nem por isso deixam eles de conservar a sua individualidade. O que Kardec quis dizer aqui que conforme os espíritos vão se elevando, dentro da hierarquia espiritual, adquirindo mais sabedoria, adquirindo mais pureza no seu modo de pensar, no seu modo de sentir, as personalidades que ele utilizava, os nomes, as identidades que ele utilizava quando eles estavam encarnados, deixam de existir. Então ele não importa mais se manifestar como fulano ou beltrano. Ele simplesmente é um espírito que tem uma identificação própria, que para nós muitas vezes é desconhecida, pelo fato dele já ter ascendido aquela escala. Então a gente fica esperando que, por exemplo, um espírito como, vamos colocar Tiradentes, que foi um espírito que teve uma grande representação na história do Brasil. Esse Tiradentes já pode ter reencarnado outras vezes e depois foi para o mundo espiritual. Imaginando que ele tenha atingido, alcançado uma condição superior, qual vai ser a identidade que ele vai se manifestar? A mais famosa ou aquele que ele mais gosta? E aí então a gente fica naquela, como é que o espírito então vai se manifestar? Então, na verdade, o nome que ele tinha e a personalidade, ela vai se apagando com o tempo. Ele está numa esfera superior, ele não fica lembrando quando ele estava encarnado na Terra, convivendo no meio de conflitos, realizando grandes obras e tudo mais, como se identificando como se aquilo fosse para ele um motivo de orgulho. Aquilo é passado, como é para nós também hoje. Embora talvez nós não tenhamos tanto a nos orgulhar do nosso passado, nós poderíamos dizer assim, quando eu reencarnar, eu desencarnando agora, qual vai ser a minha identidade no mundo espiritual? Eu vou me identificar como André na atualidade, ou eu vou querer me identificar para as pessoas, se eu tivesse sido alguém importante, me identificar por aquela importância? Se eu for orgulhoso, é claro que eu vou querer ser alguém do passado. Eu fui fulano. Aí todo mundo vai dizer, nossa, olha só que importante ele é. Se eu for mais humilde, eu vou me identificar com o meu nome. Se eu for mais humilde ainda, eu não tenho nome nenhum mais. Porque o que vale, na verdade, é a minha individualidade, o que vale é o meu conteúdo. Kardec continua. É o que se verifica com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, numa das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, nada mais significa. Notemos ainda que os espíritos se atraem mutuamente pela semelhança de suas qualidades, constituindo grupos ou famílias simpáticas. Se considerarmos, por outro lado, o imenso número de espíritos que, desde a origem dos tempos, deve haver atingido os planos mais elevados, e se compararmos ao número tão restrito de homens que deixaram na Terra um grande nome, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, na maioria, não deve ter nome para nós. Mas, como precisamos de nomes para fixar nossas ideias, eles devem tomar de um personagem conhecido, cuja natureza mais se identifique com a deles. Então aqui, por exemplo, que Kardec coloca é interessante. Quantos espíritos já estiveram aqui no planeta Terra, desde a origem da humanidade, que foram grandes espíritos? Alguns deles, naturalmente, são aqueles que vieram de outros mundos para poder encarnar aqui entre nós, naquela leva de espíritos que vieram para cá para contribuir com a nossa evolução,
que tem nomes absolutamente desconhecidos. Dá para imaginar, por exemplo, um druida chamado Allan Kardec, se por acaso Kardec não tivesse utilizado esse nome? Dá para imaginar quantos outros sacerdotes druidas conviviam com Kardec naquela época em que ele vivia naquela região céltica? Dá para a gente imaginar quantos sacerdotes, quantos filósofos, quantos imperadores tiveram o seu nome escrito na história, mas uma história muito localizada que para nós não tem significado nenhum? De imaginar, por exemplo, vamos imaginar um espírito de grande nobreza que tenha encarnado lá na Dinamarca. Para nós ele é um ilustre desconhecido. Aí ele vai trazer o nomezinho dele lá, olha, eu sou fulano de tal, a gente vai dizer, ah, tá. Mas se por acaso ele quiser de fato se tornar conhecido, ele vai pegar uma daquelas personalidades que o destacaram na nossa sociedade, mas que ao mesmo tempo tiveram grande valor. Porque eu não vou pegar, por exemplo, o nome de um general sanguinário que ficou famoso aqui na Terra, sendo que eu já evoluí dentro da minha linha progressiva. E aí então eu vou dizer assim, olha, meu nome é fulano. A primeira coisa que eu vou ser lembrado vai ser pelas minhas conquistas, pela destruição, pelas mortes. Mas eu não quero ser lembrado por isso. Eu quero ser lembrado pelo lado bom da minha personalidade. Aí então eu vou pegar um outro nome. Aí eu vou pegar que eu chamava, deixa eu pensar aqui, chamava Frederico. Aí eu vou dizer assim, olha, meu nome é Frederico, e eu vim trazer para vocês essa mensagem. Aí todo mundo vai dizer assim, ah, tá. Até o médium vai ficar constrangido de dizer que recebeu a mensagem do Frederico. Ele não é ninguém. Então, quer dizer, a relação do mundo espiritual com o mundo físico, a gente primeiro esbarra na barreira do impressionismo, do misticismo, porque nós somos impressionáveis. Segundo, na barreira do orgulho. E depois naquela barreira da nossa resistência em aceitar essa participação com o mundo espiritual. E quando eu falo nós, eu não falo de nós espíritas, eu falo de nós encarnados, nós seres humanos do planeta. Então aqui foi que ele colocou para nós, que quantos espíritos já evoluíram, quantos espíritos já fizeram parte, fazem parte hoje de famílias, desculpem, famílias e comunidades no plano espiritual, cujos nomes não têm significado nenhum para nós e muito menos para eles. Por isso então eles se manifestam, trazem ali as suas mensagens e não se preocupam com o conteúdo. Agora nós vemos, por exemplo, em grupos esotéricos que também lidam com comunicação com o plano espiritual, que falam, por exemplo, de avatares. O avatar fulano de tal. Aí dá aquele nome diferente, né? Aí às vezes a gente tem até a imagem dele, né, desenhada, né, feita através da pictografia, e aquele indivíduo com aquela roupa branca, com aquele diamante na testa, com turbante, coisa e tal. Todo mundo se impressiona pela imagem, todo mundo se impressiona pelo nome dele, mas pouca gente se lembra do que ele falou. Essa é uma dificuldade que nós encontramos hoje. Continua aqui Kardec. É assim que os nossos anjos guardiães se fazem conhecer, na maioria das vezes, pelo nome de um santo que veneramos, escolhendo geralmente o do santo de nossa preferência. Dessa maneira, se o anjo guardião de uma pessoa dá o nome de São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material de tratar-se do apóstolo. Tanto pode ser ele, como pode ser um espírito inteiramente desconhecido, pertencente à família de espíritos a que São Pedro pertence. Acontece ainda que, seja qual for o nome pelo qual se invoque o anjo guardião, ele atenderá ao chamado porque é atraído pelo pensamento, e o nome lhe é indiferente. Então aqui nós temos, quando Kardec coloca pelo santo que veneramos, ele falava naturalmente de uma cultura católica que havia na França naquela época. A família de Kardec era católica. E quando ele estudou com Pestalozzi, lá em Verdun, na Suíça, ele então começou a ter contato, embora de uma forma não muito profunda, porque Pestalozzi ele levava muito mais o racionalismo para os seus alunos do que a crendice, do que o religiosismo, mas a Suíça naquela época era protestante. Nós tínhamos ali a doutrina calvinista, vocês se lembram da reforma religiosa que aconteceu no século XVI, onde nós tivemos ali, por exemplo, na Alemanha, quando nós tivemos ali Martinho Lutero, que trouxe o luteranismo, que começou assim aquela grande vertente das igrejas protestantes naquela época.
Protestantes porque elas protestavam contra as ideias católicas que se difundiam naquela época, como venda de indulgências, riquezas da igreja, promiscuidade dentro da igreja. Então ele protestava contra isso. E Lutero então foi banido pela igreja, foi excomungado pela igreja, e ele então disse: nós não precisamos da igreja, nós vamos formar a nossa própria comunidade. E isso aconteceu na Alemanha. Nós tivemos João Calvino, que foi outro também que trouxe essa mesma ideia, naquela região da Suíça, que virou o calvinismo. Calvinismo que hoje, né, nada mais é do que são as igrejas presbiterianas aqui no Brasil. E nós tivemos também na Inglaterra a igreja anglicana, que até hoje existe também. Então nós tivemos essas igrejas que foram surgindo, e Kardec teve contato com a igreja protestante, voltada muito mais para o calvinismo, né, que era na Suíça, e também ao mesmo tempo com a igreja católica. Então ele diz para nós assim sobre o santo que veneramos. Ele considerava inclusive que aquelas pessoas que estavam lendo o Livro dos Espíritos eram pessoas que cultuavam também outras religiões, que viviam dentro de outras religiões. Porque a gente lembra disso, nós já conversamos bastante sobre isso. Kardec não tinha nenhuma preocupação de converter as pessoas. Ele dizia: a proposta do Espiritismo não é se tornar uma religião que venha disputar espaço com as outras. O Espiritismo é uma filosofia que veio completar cada uma delas. A Igreja Católica, no caso, né? O catolicismo. Então, nesse caso, a gente tinha assim, né, que era uma filosofia que começava a completar as pessoas, dizendo: você pode acreditar naquilo que você quer. Só que nós oferecemos para você algo mais, que é o conhecimento da vida depois da morte, a origem e o destino dos espíritos, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação. São esses novos conceitos que foram complementando aquilo que as pessoas acreditavam. Então, quando ele falou sobre isso, né, quando ele fala sobre essa questão de venerar um santo, de chamar um espírito que tem esse nome de santo e coisa e tal, na verdade ele considerava também essas mesmas pessoas. Essas pessoas que estavam ali sempre se aproximando da doutrina espírita, mas trazendo ainda as suas convicções. Falava sobre São Pedro, por exemplo, né? Se o espírito dá o nome de São Pedro, tá bom. E tanto é assim que Kardec, quando ele elaborou a codificação, ele considerava como válidos, né, os títulos religiosos que esses espíritos receberam durante as suas encarnações. Tanto que nós temos: o espírito São Luís falou tal coisa. Esse São nada mais é do que um título da canonização católica. Nós tivemos aí Santo Agostinho, a famosa questão 919, Santo Agostinho fala alguma coisa. Mas se Kardec não era católico, por que ele tinha preocupação de manter esse título? É porque para ele era indiferente. Ele respeitava, era o respeito que o espírito tinha dentro do ambiente, até porque era importante que um espírito de uma outra filosofia trouxesse a sua ideia. Então ele falava de São Pedro, ele falava de São Paulo, ele falava de Santo Agostinho, de São Luís, Santa não sei das quantas. Então ele ia colocando cada um desses nomes para mostrar que era exatamente aquilo. E se por acaso eu sou devoto do catolicismo, mas eu também estou interessado em conhecer o espiritismo, e nas minhas orações eu chamo pelo santo da minha devoção, pelo meu santo protetor, significa que é exatamente esse espírito que vai se manifestar. Muitas vezes um espírito do mesmo quilate, que pertence à mesma família, vai trazer essa mesma ideia, vai vir em mim ao meu auxílio. E também aquele espírito que está mais próximo a mim, que é meu espírito protetor, ele não importa quem eu estou chamando, o que importa é que eu estou chamando. E ele sente isso pela conexão que ele tem, conexão mental que ele tem com cada um de nós. Cada espírito está vinculado diretamente conosco. Daí então, quando eu faço uma solicitação, eu imploro, por exemplo, né, eu preciso da presença de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia não precisa necessariamente ir até a minha casa para me ajudar. O meu espírito protetor já está ali do meu lado. Ele vai considerar o quê? O meu chamado. Agora, se por acaso, a gente pode imaginar uma situação, né? Um espírito protetor diz assim: poxa vida, ele nunca chama meu nome, só fica chamando outros santos. É um espírito orgulhoso, vaidoso, e alguma coisa está errada nessa relação. Então, na verdade, os espíritos se abstêm de qualquer manifestação de destaque, mantendo ali a sua discrição, porque o que importa para eles é o trabalho que eles devem realizar.
Fernando colocou, mas hoje o pessoal diz que o Espiritismo é religião. Eu considero doutrina de estudos e nem discuto quem me contradiz. Na verdade, Fernando, quando se fala sobre religião, o próprio Herculano Pires fala sobre isso. O Herculano Pires, vocês se lembram, ele foi um grande estudioso do Espiritismo aqui no Brasil, na década de 60, 70, 80, quando ele desencarnou, né, no comecinho da década de 80 ali, ele considerava o Espiritismo como sendo uma religião. Eu tenho uma edição do Livro dos Espíritos de 1982, 83, uma coisa assim, que quem escreve o prefácio dele é exatamente Herculano Pires. E ele fala dos 3 aspectos do Espiritismo: a ciência, a filosofia e a religião. E Kardec também aborda esse assunto, essa questão, se é filosofia, se é religião, ele fala sobre isso na Revista Espírita. Então ele coloca a seguinte questão: o Espiritismo, se for comparado com uma religião tradicional, quais são os aspectos de uma religião tradicional? Primeiro, a hierarquia sacerdotal. Segundo, os dogmas. Terceiro, a base filosófica. O quarto, as instituições. O Espiritismo não tem isso. O Centro Espírita não é uma igreja, não é um lugar sagrado. Vai com Deus, você fala. Ele é um lugar de reuniões. Porque, na verdade, quem torna sagrado é o pensamento e o sentimento das pessoas, não o ambiente. Então não precisa, por exemplo, batizar o Centro Espírita, fazer um ritual de abençoar o Centro Espírita, nada disso. Nós não temos hierarquia, embora muitas vezes nós adoremos os médiuns mais famosos como se eles fossem sacerdotes. Tem um médium famoso, vai dar uma palestra, de repente ele tem aquele momento de descontração de conversar com as pessoas vão conversar com ele como se estivesse conversando com o padre. É porque nós trazemos ainda essa tendência, mas ele mesmo não exige isso, ou pelo menos não deveria exigir. O Espiritismo não tem dogmas, por exemplo. O que é um dogma? A Igreja Católica tem vários dogmas. Que, primeiro, o homem foi criado a partir do barro, lá no segundo livro Gênesis. Segundo, nós temos ali Maria era virgem quando concebeu Jesus. Um outro dogma: Jesus, quando morreu, ele se elevou ao céu de corpo e alma. Isso são dogmas, você não pode discutir. O Espiritismo não tem dogmas. Na verdade, Adão e Eva é um outro dogma, né? O pecado original, na verdade, né? Fica muito mais interessante. Então, quando nós pensamos assim, né, dessa questão, nós lembramos sempre que o Espiritismo, por exemplo, ele trabalha em cima de fatos ou em cima de estudos. Então nós não acreditamos na reencarnação porque a reencarnação é bonitinha. O estudo da reencarnação é algo que vem lá dos gregos, que passam por várias religiões e que os espíritos estão tratando desse assunto. Por isso a reencarnação para nós é um tema interessante, é um tema importante de ser estudado. Quando nós falamos sobre influências espirituais, nós não acreditamos que os espíritos se comunicam, nós estudamos as manifestações deles. Então os fatos são as manifestações, então nós estudamos. Então, quando se fala assim, o Espiritismo é religião ou não é religião? Dentro desse conceito tradicional, o Espiritismo não é religião. Se nós pensarmos em religião no sentido filosófico, de imaginar que ele é capaz de religar o homem a Deus, trazendo esses princípios espirituais, trazendo esses conceitos do plano espiritual, sim, ele pode ser considerado uma religião. Então, na verdade, esse é o tipo de debate que nós temos hoje, dentro do meio espírita, que acaba sendo improdutivo e muitas vezes até um tanto quanto desequilibrado. Já presenciamos aqui aqui no Paul Talk, por exemplo, discussões de pessoas assim, de que se fosse pessoalmente, estariam rolando escadas, simplesmente porque um disse que é religião, o outro disse que não era. Então, na verdade, depende do conceito de cada um. Quer dizer, se eu gosto, se eu não gosto, se eu considero religião, então para mim é religião. Se eu não considero religião, então não é. Mas é importante que nós estudemos o Espiritismo não como sendo uma concorrência de outras religiões. Eu não tenho que convencer você a não se casar na igreja com a sua esposa porque você é espírita. Se você quiser casar, você casa. Se você quer batizar seu filho, você batiza. Se você quer ir para o terreiro de Umbanda fazer uma roda, vai fazer. O Espiritismo não tem preocupação com aquilo que você pratica na sua vida. O Espiritismo quer te transmitir um ensinamento filosófico. Ele quer te mostrar, por exemplo, que você é um espírito imortal, que você está encarnado, que você pode ser influenciado, que você vai modificar a sua vida de acordo com os valores que você alimenta. O que você faz ou deixa de fazer, se você está fazendo o bem, não importa onde você faça.
E Kardec reforça isso muito na Revista Espírita, né? E também isso é uma parte que é trazida para nós no livro Viagem Espírita, de 1862, que ele mostra claramente, não importa aquilo que você pratica da sua religião. E ele coloca, né, como nós já trouxemos para vocês aqui outras vezes. Obrigado, Cindizinho. Como ele já trouxe para vocês aqui, ele diz assim que no nosso grupo mediúnico nós temos católicos espíritas, muçulmanos espíritas, nós temos protestantes espíritas e médiums ainda por cima. Então, sem dúvida, né, Mariana? Um livro ótimo. Então, exatamente, a preocupação da doutrina espírita é esclarecer e promover essa mudança. Então, tem pessoas que dizem assim, olha, eu estou na dúvida, será que eu posso me casar na igreja? Porque eu frequento o centro espírita, né, mas a minha noiva quer usar véu e grinalda, os meus pais exigem, coisa e tal. Vai ser feliz, rapaz, não se preocupa com isso, não. Só que nós começamos a ver o espiritismo, começamos a interpretar o espiritismo de uma forma equivocada. Nós dizemos assim, você não pode frequentar a igreja se você for espírita. Onde está escrito isso? É na nossa cabeça, nós criamos esse costume, nós criamos esse hábito, e aí nós continuamos divulgando geração após geração, e ninguém sabe onde começou. E começou a partir do momento em que nós rompemos a relação com outras religiões. E rompemos por nossa própria vontade, porque o espiritismo não exige nada a esse respeito. A Zilus colocou lá em cima, é difícil para mim é ter paciência com os protestantes fanáticos da família, que querem me converter ao verdadeiro cristianismo. Como eles podem afirmar isso? É uma questão de convicção, né, Zilus? Cada um se acredita ou não. Nós acreditamos que a doutrina espírita foi a grande verdade. Não está dizendo para nós que a doutrina espírita é a terceira revelação? Nós dizemos que o espiritismo é o melhor de todos, conhecereis a verdade vos libertará, etc. E tal. Nós nos orgulhamos disso. Por que eles não podem se orgulhar de serem o verdadeiro cristianismo? Então, na verdade, é uma questão de orgulho, tanto da nossa parte, como da parte deles e da parte do outro. O catolicismo diz que eles são a verdadeira religião. O protestantismo, as igrejas evangélicas, dizem que são elas o cristianismo verdadeiro. O espiritismo diz que é o consolador prometido. E aí? O judaísmo diz que esses são a verdadeira religião, a original. Os muçulmanos dizem que Maomé é o verdadeiro profeta. Quem é o dono da verdade? Isso tudo é fogueira de vaidades. Nós estamos preocupados em obtermos títulos sem nos preocuparmos com a filosofia das nossas religiões. A gente sempre imagina, né, Miriam, que quando você desencarnar, se você não for espírita, você vai ficar vagando, né, pelo mundo espiritual sem ter consciência que desencarnou. Muitas vezes tem muito mais evangélico e católico que são acolhidos de imediato e muito espírita que fica perambulando por aí, acreditando ainda que é o dono da verdade. Então, na verdade, isso é uma questão de vaidades. Nós não temos que ter essa preocupação. Já fez o crachazinho para não se perder, né? Mariana colocou, né? Importante é fazer ouvidos moucos, né? E não se importar com comentários e também não comentar. É importante. É importante que a gente respeite, né? Que a gente assim se coloque naquela condição de autorrespeito contra essas críticas, contra esses comentários, mas é importante que nós também respeitemos a opinião deles, principalmente dentro das limitações que eles têm. Se eles acreditam nisso verdadeiramente, que eles mostrem isso então, através da prática do cristianismo, como Jesus trouxe, amando ao próximo, não fazendo julgamento, etc. e tal. Não, porque nós somos os detentores do cristianismo, então me prova isso. Sai pela rua catando pobre, curando ferida, amando o próximo, etc. e tal. É isso que eu quero saber, não quero saber que livro você está carregando. E nós somos espíritas porque nós somos o consolador prometido. Então me prova. Mostra que você é um bom espírita e sai para a rua catando gente passando fome. Abraça teu próximo, amando como a si mesmo. É isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Não é nos preocuparmos qual é o livro mais bonito. Tanto que a gente pega assim, olha, meu livro é bonito, ele tem escrito com linhas douradas. Grande coisa se você não lê. E se você lê, você não entende. Se você entende, você não pratica. Que diferença faz a capa do livro, que papel que ele é feito? Nós temos muita gente que é analfabeta por aí, que dá uma aula de amor ao próximo sem sequer ter lido qualquer livro. Enquanto que nós estamos aqui o tempo todo lendo, estudando, estamos muito distante dessa realidade. Isso é verdadeiro cristianismo. O cristianismo a gente não fala. Porque aquele que fala de cristianismo é aquele que tem boa memória, é aquele que tem bom estudo, bom intelecto. Mas aquele que mostra o verdadeiro cristianismo é aquele que ama, não tem jeito. Não tem como a gente fazer imitações.
Asilus colocou, né, mas eles ficam insistindo e te julgando o tempo todo. Torna-se muito cansativo, pois eu faço meus estudos e não importo, né, não fico impondo nada, falta de respeito. Asilus, é a sua prova, né? É a sua prova. Tá jóia então, Cléo. Legal, seja bem-vinda, Cléo. Né? Então, na verdade, nós temos que pensar assim, olha, é a sua prova de tolerância, de paciência. Você não é espírita? Então você tem que aceitar as diferenças, compreender a opinião dos outros, ser caridosa. É a sua prova. Eu tenho essa facilidade, eu sou espírita, na minha casa nós somos espíritas, na minha família ninguém vai discutir religião comigo, porque sabe que se vier discutir comigo, a gente vai conversar profundamente sobre as coisas e muita gente vai ficar bastante chateada, porque na minha família não tem ninguém que é um grande praticante de alguma religião. Então aquele pessoal que vai em missa de sétimo dia, vai em casamento, vai em batizado, mas ninguém frequenta. Então se alguém quiser falar sobre religião comigo, as portas estão abertas, né? Então é assim, a prova é aquela paciência que você tem que ter. É você demonstrar exatamente na prática, na paciência, na tolerância, na compreensão, aquilo que você estuda nos seus estudos. Né? Então deixa eu ver aqui mais vocês colocaram. Né, Irã colocou, até porque Deus não vai perguntar qual religião. Qual é a religião de Jesus? Vocês se lembram? Ele era judeu. Só que os judeus não aceitavam ele. E aí depois o coitado desencarnou, e aí então ele acabou virando uma religião. Todo mundo se esqueceu que ele não era cristão, porque não havia cristianismo naquela época. O cristianismo veio depois, que as pessoas começaram a dizer que aquilo que ele dizia era o cristianismo. Então, na verdade, ele era o que ele era e ele acreditava no que ele acreditava. Ele não tinha dono, ele não tinha partido. Ele não tinha preferência. Hoje Jesus anda no meio do povo e cada um puxa sua barba, outro puxa sua roupa, outro puxa seu cabelo, cada um querendo ser dono dele. Só que ele não é dono de ninguém. Aliás, ele não é possessão de ninguém, não é propriedade de ninguém. Né? Então temos que ter esse equilíbrio, essa tranquilidade de viver a nossa fé, de viver a nossa crença na prática, no exercício diário. É isso que vai te mostrar. Se alguém perguntar para você, poxa vida, que pessoa boa que você é. Que pessoa boa que você é. Nossa, no que você acredita? Você pode dizer assim, eu não acredito em nada, não se preocupa com isso. Eu acredito no amor, acredito em Deus, acredito nisso, simplesmente assim. Né? Marral colocou, né? Eu acho que ele é uma religião. Vamos pro pau então, né, Marral? Vamos sair na briga então, porque não é religião e pronto. Quantas vezes eu já vi isso acontecer, vocês nem imaginam. E dá até pena, porque a gente fica vendo as pessoas discutindo esse tipo de coisa e fala, meu Deus, discutindo o sexo dos anjos, sendo que na prática, a gente vê que fraternidade simplesmente desaparece nesse tipo de discussão. Então, quer dizer, isso é interessante em termos de discussão filosófica. Vamos tentar definir as coisas, vamos tentar entender, mas respeitando aquilo que você pensa, respeitando aquilo que o outro pensa, respeitando aquilo que eu penso, porque isso é filosofia. A filosofia, o que é uma coisa hoje, vai ser uma outra coisa amanhã. Agora, a essência dessa filosofia, que é exatamente aquilo que os espíritos nos trazem, a base cristã que o espiritismo tem principalmente, é isso que importa para nós. O resto é tudo bate-papo, é tudo conversa. O que eu penso hoje, o que eu pensava há 10 anos, já penso diferente hoje. E certamente daqui a 10 anos eu vou ter um pensamento diferente também. Então nós vamos mudando conforme as experiências forem chegando. Muita gente é muito esperto, muito duro, até passar por uma doença, uma perda na família. Aí ele fica mansinho, mansinho. Olha só que mudança, de uma hora para outra ele se transforma. Então é isso que nós temos que nos apegar. Não importa qual religião você tenha. As pessoas dizem assim, nós temos que criar um casamento espírita. Vai para lá, cria o que você quiser, vai ser feliz o tempo todo, não importa. Não é exato, né, Euridice? Então, né, não fica, vamos fazer assim, Marral. Não é como fica, não fica então. Deixa como tá que tá bom. Tá certo? É a melhor forma de resolver as coisas, né? Tá, a Mariana colocou, só pra gente aproveitar, então a gente tem mais 10 minutinhos. Nós paramos aqui, pessoal, no item número 256, para a gente não se perder. Depois a gente volta no nosso próximo encontro para falar sobre isso, né? Aqui a Mariana perguntou, né, se a gente poderia falar um pouquinho sobre os evangelhos apócrifos, né? Que ela está lendo e gostaria de saber a minha opinião, né? Olha, Mariana, a gente lembra sempre assim que, primeiro, quando a gente fala sobre
textos antigos, é muito difícil você falar sobre a fidelidade absoluta dele, né? Porque você não sabe se ele está completo, você não sabe se ele foi manipulado, se ele foi alterado, se ele foi traduzido corretamente. Então os textos canônicos, eles foram eleitos como sendo os 4 evangelistas, né? Paulo, Pedro, João e Lucas. Esses 4 são considerados oficiais pela Igreja Católica. Foi São Jerônimo, se eu não me engano, lá no século XIV, no século XV, que elaborou essa coletânea, ele organizou esses textos, né? Então, tanto ele foi canonizado por isso, pelo grande trabalho que ele fez de organizar a Bíblia. Mas vamos supor que São Jerônimo não tivesse acordado num bom dia. Acordou de mau humor. Ele vai olhar para um texto e vai falar assim, não gostei desse texto. Aí ele tira. E de repente era um texto importante. Aí vamos supor que ele tenha acordado no outro dia com aquele sol radiante, os passarinhos na janela, comeu aquele pão de queijo gostoso e coisa e tal. Aí ele começa a ficar bem-humorado e começa a pegar um monte de texto. Então, na verdade, foi um homem que escreveu aquilo. Com certeza com grande inspiração, porque a Bíblia, para nós hoje, é uma referência para praticamente a maioria das pessoas que existem no planeta. A religião islâmica, por exemplo, se organiza a partir do Antigo Testamento. Então, se você juntar tanto a religião islâmica como a religião cristã, não vou nem colocar católica, porque a cristã envolve todas elas, nós temos ali quase 4 bilhões de pessoas. Então, a Bíblia é um livro necessário. Então, ela foi organizada com esse propósito, com essa motivação. Tá? Além da modificação dos copistas, das traduções, das perdas que temos, né? Eu assisti a um documentário que falava sobre os segredos do Alcorão. Um documentário muito interessante que passou no The History Channel. Nesse documentário, eles estavam falando como o Alcorão começou a se desenvolver. Então, o objetivo dos árabes naquela época, que era uma cultura riquíssima, álgebra, quer dizer, a matemática, a astronomia, a medicina, os árabes eram os caras daquela época. Nós tínhamos os gregos de um lado e os árabes do outro. Eram sim umas sociedades extremamente inteligentes. Hoje não, hoje os árabes só lidam com petróleo, então quer dizer, bons tempos aqueles, né? E assim como os egípcios também. Então, naquela época, o que os árabes faziam? Eles eram tão inteligentes que eles mandavam missões para várias partes do mundo para coletar livros. Então eles mandavam para a China, mandavam para a Europa, mandavam para a África, e os missionários pegavam livros de grande expressão. Livros científicos, livros isso, livro aquilo. Por isso que a Biblioteca de Alexandria era considerada a maior biblioteca do mundo na época, a mais rica que tinha. Por quê? Porque a maioria desses textos vinham desses lugares. Então muitos livros em hebraico, em grego, que diziam respeito à Bíblia, foram levados pelos muçulmanos, pelos árabes na época, né? Não muçulmanos, porque a igreja muçulmana veio depois. Mas então eles guardaram isso. Muitos textos católicos depois foram perdidos e para poder reconstituir a Bíblia, eles recorreram aos árabes. Então, quer dizer, era uma coisa escrita em aramaico, depois foi traduzida para o árabe, depois voltou, veio para o latim, então foi traduzindo, e a pergunta é, qual é exatamente a fidelidade que tem daquilo que é antigo? E como Kardec coloca para nós, ele diz assim que não importa os dados históricos, os fatos. O que importa para nós, no nosso estudo, ele disse isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o que importa para o nosso estudo é a essência moral desses ensinamentos. Não importa se Jesus encontrou com Ananias, não importa se ele andou lá por Damasco, não faz diferença. O que importa foi o que ele fez, o que ele trouxe de aprendizado. Então, nesse caso da igreja, quando ela elaborou esse pacote de textos, ele trabalhava em cima daquilo que existia e daquilo que eles consideravam importantes. Muitos desses evangelhos apócrifos, como por exemplo de Judas, de Maria Madalena, de São Tomé, foram livros que foram achados depois. E como é que você vai agora lidar com essa saia justa de querer encaixar num texto sagrado escrito por Deus, livros que foram achados numa caverna? Então eles podem muitas vezes até trazerem grandes conceitos, grandes ensinamentos. Algumas vezes trazem questões polêmicas, como é o caso tanto do Evangelho de São Tomé como de Maria Madalena, que trazia aquela ideia, que inclusive, né, no livro O Código da Vinci, trazia aquela ideia de que Jesus tinha um relacionamento com Maria Madalena. Dan Brown ele se baseou nesses textos para poder escrever essa ideia, ele não criou do nada. Então como é que você vai lidar com isso agora? É uma saia justa. Você abala as estruturas da igreja. Então a igreja acaba recusando por não fazer parte daquele código, daqueles cânones que eles escolheram como sendo textos sagrados.
Mas nós podemos estudá-lo à vontade e tirar desse livro aquilo que a essência filosófica, a essência moral pode nos apresentar. Se nós tivermos 4 evangelistas que escreveram, e nós temos textos de mais 2 ou 3 que conviveram com ele, nós teremos 7 evangelistas falando sobre Jesus. Que é mais aprofundado do que isso, mas para isso a gente tem que ter a mente aberta. E mexer na Bíblia é um dogma, como nós conversamos sobre dogmas. Você não pode violar aquilo que faz parte de um dogma, é a estrutura da igreja. Tem um filme, para a gente acabar, pessoal, senão vai estourar o nosso horário. Tá? Vai sair, querida? Beijo então para você, Sandra. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um filme chamado O Corpo, é o Bandeiras que faz, com uma outra atriz que eu esqueci o nome dela, o Antônio Bandeiras e uma outra atriz. Eles fizeram, qual que era a ideia do filme? Foi encontrado uma pequena caverna, né, um pequeno... eu esqueci o nome que se dá, que eles enterravam os mortos naquela época, eu me esqueci. Mas era uma caverninha lá em Jerusalém. Aí eles começaram a investigar e desconfiaram que aquele era o corpo de Jesus. Aí isso começou a rodar, chegou na Igreja Católica, mandaram o Antônio Bandeiras, que era um padre, que fazia parte daquela... Não era uma urna, Tina, era uma pequena caverna, onde estava guardada ali, eles acharam essa urna, né? Então, isso foi baseado inclusive no próprio National Geographic, eles estudaram sobre isso, sobre urnas que foram descobertas, né, naquela época. Uma gruta, talvez seja uma gruta. Então, Antônio Bandeiras, que era o padre, foi investigar essa questão. Aí ficava ele, catacumba. Vocês estão me enrolando mais do que facilitando, viu, Armando? Mas vamos colocar gruta, catacumba, pronto. Eu acho que era isso, eu esqueci o nome dessa coisa. Tem um nome, cripta, acho que era mais interessante. Bom, o padre foi então investigar aquela questão. E a desconfiança que havia em torno da real descoberta do corpo de Jesus deixou a igreja alvoroçada. E terroristas da igreja queriam explodir aquela gruta, ou aquela cripta, ou aquela catacumba, né? Aí queriam fazer tudo aquilo, explodir, desaparecer com o corpo, porque se fosse comprovado, no filme naturalmente, né? Se fosse comprovado que aquele era o corpo de Jesus, e o dogma que Jesus ascendeu ao céu de corpo e alma? Como é que eles iam lidar com isso? A igreja ficou alvoroçada, então terrorismo para cá, perseguição para lá, ameaça de morte. Então o filme gira em torno disso, de você quebrar um desses dogmas. Aí depois vem Dan Brown e traz para nós essa ideia do Código da Vinci, que Jesus não apenas era um homem normal, como ele se casou e teve filhos. E isso também mexe com as estruturas da igreja. Esse é o perigo dos dogmas, de você acreditar num dogma e depois você não poder se libertar dele. Então, na verdade, eu penso assim dos apócrifos. Né? Não sei se eu ajudei ou compliquei, mas assim, o pouco que eu sei sobre esse assunto é mais ou menos por aí que a gente trabalha. Se a gente tiver acesso, esperar, por exemplo, sair a tradução dos evangelhos do Evangelho de Judas, porque só veio um fragmento dele, não foi completo, né? Mas esperar o conteúdo e tirar aquilo que para nós é proveitoso. Foi aquilo que a doutrina espírita trouxe para nós. O estudo, o racionalismo, o cuidado para a gente analisar, isso que é fundamental, mais importante para todos nós. Tá bom, pessoal? Vamos lá então? Até que a minha voz ficou boa, tá vendo? Foi só falar devagarzinho que eu consegui resistir até o final. Então a gente vai fechar por aqui o nosso estudo. Eu vou passar para a nossa amiga Regina, que vai fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta, tá? Para dar os recadinhos para vocês. Pode subir, Regina? Esses assuntos são gostosos de falar, mas o importante é que, se a gente tiver assim, alguém que realmente conheça o assunto, que tenha pesquisado, que